Bem, estamos de volta aqui falando um pouco sobre o autismo, uma doença que acomete mais os meninos. Isso, De 5, 4 meninos e 1 é menina, né? isso, Por isso que tem o símbolo do azul, né? Porque isso. é mais os meninos que são comprometidos. Mas nós sabemos também que existem transtornos mais acentuados de autismo de uma pessoa para outra. Existe aqueles que são mais leves, classificados como mais leve, é o caso da antiga síndrome de Asperger, né, que era classificado dentro do autismo, né, como a forma mais branda do autismo. Existe o autismo clássico, aquele onde os transtornos são mais acentuados, já compromete outros órgãos, outras estruturas, compromete até o fator cognitivo da criança, né? Já no leve, na síndrome de Asperger, nem tanto, mas no mais clássico já compromete, né? E nós notamos também que o autismo, muitas vezes, ele pode ter essa deficiência cognitiva, mas também tem casos de autismo que são extremamente inteligentes, né? Sim, o autismo de alto funcionamento, hoje muito falado, que antigamente era diagnosticado como síndrome de Asperger. Isto, inteligente. E tem aqueles que têm o comprometimento, a dificuldade de interação social, né? Que, de forma geral, a dificuldade de comunicação. Uns que têm problemas no área, na visão, outros na audição, pode ocorrer, né? Não toleram barulho, muitas vezes, né? Incomodam muito. A claridade também, muitas vezes, causa transtorno, né? A maioria dos autistas, independente de serem de alto funcionamento, no caso de graus leves a severos, a maioria tem essa sensibilidade. Essa sensibilidade, né? É. E aí, a partir dessas sensibilidades auditivas, visuais, é onde eles se desorganizam e eles começam a ter comportamentos repetitivos, né? O João, quando ele fica um pouco desorganizado, o que acontece? Ele começa a bater, ele vai lá, pega 2 colheres, vamos dizer, ou qualquer objeto que seja, e ele começa a bater, porque ali ele se isola de todo o estímulo que ele tem e ali ele se regula. Ele fica só naquele seu mundinho ali. E isso pode acontecer com a síndrome de Asperger também. Eles têm uma válvula de escape. Se eles encontram aquela válvula ali, eles se concentram para poder se organizar. Seja num abraço bem forte por bastante tempo. Um comportamento muitas vezes repetitivo, né? Nós chamamos repetitivo e muitas vezes restrito, né? E é chamado esses comportamentos de estereotipias. Sim. Esse comportamento, ele repete, Tem né? criança, o João não faz, mas tem criança que faz assim. Tem adultos que fazem assim ainda. Ainda hoje está tendo uma palestra, teve uma palestra em Florianópolis com o Marcos Petri, que já deu várias entrevistas, e nas entrevistas ele canta, ele toca violão, ele é uma pessoa super inteligente, mas durante a entrevista, quando ele fica nervoso, ele fica assim. Ele faz esse movimento para ele se organizar. E até nós mesmos, às vezes a gente está aqui, né, e está com a mão assim, ou faz assim com o pé para a gente poder se organizar também. Só que na questão deles é muito mais. Na questão do autismo é muito mais, esse comportamento ele é mais aguçado, assim. Na tua experiência, como tu tem uma criança autista, ele pode ficar várias horas assim, num gesto, num procedimento? Então, como o João foi diagnosticado precoce,
as terapias ajudaram muito e nos ajudaram muito a intervir nesses comportamentos. Então, a hora que ele começa a bater, então a gente dá função para aquele bater dele. Se ele está com 2 lápis batendo e ele não está escrevendo, que o lápis serve para escrever. Senão ele fica batendo um tempo. Fica batendo ali, Então, o que a terapeuta ocupacional, a psicopedagoga, a fonoaudióloga indica? Dá função para aquele objeto. Se aquele objeto é de escrever, então você faça brincadeiras para ele sair daquela estereotipia. Então, você pega a canetinha e faz, ei, vamos riscar, a canetinha para riscar, e faz uma atividade. Ou escreve uma letra. Então, ou se ele tá com 2 colheres. João, eu comprei uma bateria para ele pequenininha, né? Bater na bateria e a gente faz sons. Então, hoje, às vezes, ele fica concentrado no bater ou ele já vai direto para a bateria. Já dá função. Da função. As terapias elas servem para isso, para dar função e abrir a mente deles, né? Para sair daquele isolamento deles. O João hoje ele não tem um isolamento assim de horas. Eu percebo que não tem. Então, amizade ele não. Ele tem. Não consegue fazer interagir. Consegue. O João consegue. Ele é bem. Eu brinco que João é da rapaziada. É, né? Qualquer pessoa com 2 anos de idade, se alguém fosse me visitar lá em casa, ele já saía chorando. Ele ficava nervoso. Hoje não, ele já fica feliz. E ele faz carinho. Ele vai lá na pessoa, meio que abraça. Ele já adquiriu uma interação social boa. Só que se tem muito estímulo auditivo, a tendência dele é sair. Mas nada assim agressivo, assim, ele sai pelo cantinho, ele dá uma disfarçadinha assim. E aí tenta se isolar em algum ponto que deixa ele mais confortável. E o comportamento verbal e não verbal dele, como é que é assim? Na tua experiência, da sua comunicação, fala? O que no caso do João... Retarda um pouco. O João o desenvolvimento dele é atrasado. Eu penso que o João ele é muito esperto. Ele é espertíssimo. Tanto que ele, digamos que se ele fica sozinho, ele consegue... Se ele tá com fome, ele já vai lá na fruteira e pega uma banana e já descasca e já come. Com 4 aninhos, né? Então, eu acho ele muito esperto. Então, a comunicação dele não é verbal, mas ele nos pega pela mão, vai na geladeira, ele não pega com a mão dele. É outra característica do autismo. Ele vai lá, pega a minha mão para pegar o leite. Às vezes, ele vai lá e pega o Mucilon ou Nescau e bota em cima da mesa porque ele quer tomar a mamadeira. Ou se ele quer o suco, ele já vai lá, pega a jarrinha do suco, bota no chão, mas ele não me chama, ele só bota ali para dizer que quer o suco. Se servir, ele não serve nada. Eu não deixo também, porque eu tenho medo. Isso. Mas ele já tentou. Já tentou. Já tentou. E vem cá, e esse relacionamento dele com as pessoas... Um dia eu fui lá e eu notei que ele tenta mostrar, eu estou aqui, pra gente. Isso. Porque ele corre, brinca, bate, chama atenção. Isso, Tanto que ele pegou a sua esposa pela mão e quis mostrar o quartinho dele, né? Isso. Foi bem interessante. Eu notei esse detalhe. Que ele tá numa fase... boa, diante de outros casos que eu conheço, ele está bem... A dificuldade do João é que eu acredito que ele tem esses vários estímulos, ele não consegue se concentrar. E aí essa não concentração dele, até a própria falta de linguagem, então isso faz com que ele não consiga se comunicar e então realizar algumas atividades ou
consiga dizer o que ele pretende, o que ele quer, né? Em algumas coisas, assim. Muito bem, Analice. Nós vamos fazer mais um intervalo e já voltamos já. Batendo essa experiência, conversando sobre o autismo. Isso é muito importante, porque é necessário que as pessoas possam entender. Quem tiver um filho autista sabe disso. É necessidade de trabalhar muito e entender muito também. Já voltamos já.